Bom dia a todos. Começar com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Muita alegria sempre. Quero consagrar o meu lar a ti, e o nosso futuro pra te servir. Com a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro pra te servir. Com a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoado, frutificará sua presença, como bom perfume os filhos virão. Todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Bom dia a todos, né? Bom dia. Estamos aqui para louvar o Senhor. Verdade. Amém. Seja como for, sempre louvor Isso. para louvar. Sempre Isso. louvado. Amém. Amém. Então, começaremos com louvor? Como é a Vamos louvar então, e depois a gente faz, você termina com uma oração, Ricardo, e aí Tá bom. a gente louva e termina também com louvor. Tá ótimo. Né? Então, vamos lá. Então, qual que é agora? Qual que é? Bom, eu pensei em a gente começar com o Em Espírito e em Verdade. Em Espírito e em Verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito e em Verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor
te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Muito bom estar aqui reunido, todo mundo para poder louvar o Senhor, né? A gente aqui Boa. Amém. no domingo do Senhor. É. Grande é o Senhor. Ah, tá grande a sua agora. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. De novo, lá. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus.
ao Senhor em de louvor. E do nosso Deus, teu santo nome, alegria de toda a terra. Deus é o Senhor e nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Cremos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Agora se estiver quer cantar a vontade de Deus? Eu quero. Vai, Vamos cantar a bondade de Deus? Vamos, só que me faria companhia. Pois é, claro. É um prazer, inclusive, eu sair desse banquinho e aí não vai. Que essa é a música esperada da semana. A gente Sim, já espera vai pra sair, cantar. inclusive, o nosso CD, claro, logo em Você breve. trouxe sua colinha? Você deixou sua colinha? Já pode ter Paulinho. O bagulho Nossa, isso daqui é a bondade de Deus. Vai ser provado, hein? não pode. Já passei do tempo. É, mas levar cola, se pegar que você colando, você é provado. Aqui a sua. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és fiel. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me levou na escuridão, tua presença me conforta. Se és pai, que amigo é, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me virá, me seguirá, Senhor. A bondade me virá, me seguirá, Senhor. Me diga a ti, dou meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me de todos me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória, amém. Yes. Agora estou realizado. Senhor, vamos fazer uma oração então? Para a gente poder ouvir a palavra. Então, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, bendito é o Senhor que nos deu a vida, bendito é o Senhor que nos deixou a sua palavra. Amém. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui nesse momento, por todas as bênçãos da nossa vida, Senhor. Te agradecemos pela fartura das nossas casas, te agradecemos pelo domingo do Senhor. Te agradecemos por poder estar aqui, Senhor, todos juntos. Amém. E que podendo ter a comunhão do Senhor e estarmos aqui em comunhão, em família do Senhor. Amém. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja aqui nesse momento, que o Senhor nos preencha com o seu Espírito Santo, que a gente possa ter todos os frutos do Espírito, Senhor, e ter o entendimento, Senhor, que a gente possa ouvir a sua palavra e com ela encontrar o seu caminho, Senhor. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meu rico. Dona Cecília, Vamos lá. Ele é assim, viu, gente? vou contando as pessoas. Cada dia uma aventura. Cada dia uma aventura. Cada dia uma vez, né? Bom, gente, eu gostaria de já abrir, vou dar uma palavra, talvez ela não seja tão longa, mas eu acho que é isso que o Espírito Santo fala aos nossos corações, né? Amém. Então ele sabe de todas as coisas. E essa música da bondade de Deus, gente, eu não tô muito bom, né? Essa música da bondade de Deus fala assim, todos os dias nós estamos nas mãos dele, né? E a graça dele está sobre nós. E quando eu penso nisso, eu falo assim, será que a gente acredita nisso mesmo? Será que a gente acredita que Deus está cuidando de todas as coisas? Será que quando a gente está nos nossos problemas, a gente tanto isso aqui, acredita nisso? Então eu quero que esse versículo que eu vou falar hoje para vocês foi um versículo que veio no meu coração há 2 semanas, quando a minha mãe adoeceu. Então eu queria agradecer até pelas orações, porque no momento que a igreja começou a orar, ela nem tinha tomado os remédios direito e a perna dela começou já a mexer lá no hospital. E assim, ela mesma lá no XCD. E está em Romanos 8:28. Aqui no claro dá para ver melhor. Finalmente estou enxergando os coloridos. Achou aí, Bel? Romanos 8:28. Parece um jogo de história, de tanto colorido. Pode ler? Sim.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse foi o versículo que veio na hora que eu estava... minha mãe, na hora, ela paralisou. Para quem não sabe, minha mãe teve um AVC e paralisou o lado esquerdo. Né? E na hora que ela falou assim, minha filha, aconteceu comigo aquilo que eu mais temia. Né? E aí você fala o quê para uma pessoa? E na hora eu virei para ela e falei assim, mãe, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Só que no momento que ela estava passando aquilo, né, veio do meu coração, né, assim, como é difícil acreditar nisso, porque nós somos humanos, os nossos olhos e ouvidos, eles acreditam muito naquilo que a gente está vendo, né, nós somos humanos, isso faz parte de nós, né, por isso que a palavra de Deus, ela veio para nós, por isso que hoje existe uma história bíblica, por isso que hoje existe uma palavra, porque Deus conhece o nosso coração e sabe que a gente ia precisar de tudo isso que está aqui. Né? Ele sabe que as promessas que estão aqui, elas iam preencher o nosso coração. E aí, quando a gente olha para esse versículo, a gente tem que prestar atenção em algumas palavras que estão aqui, né? Que são assim, ó, sabemos que todas as coisas, não é nenhuma e nem duas, são todas as coisas, cooperam para o bem, né? Não é bem e não mal. Né? Então, naquele momento que estava acontecendo com a minha mãe, era o mal que estava acontecendo. Né? Mas Deus fala que Ele só faz o bem. E aí diz assim, ó, mas existe uma condição aqui, para aqueles que amam a Deus. Infelizmente, a gente vive num mundo que tem gente que não aceita Deus. Tem gente que não quer amar a Deus, não quer viver segundo os seus princípios. Isso muitas vezes dentro da igreja, e a gente vai encontrar isso muito dentro da igreja também, não se assustem, e fora da igreja, né? E aí, nesse momento, a gente não é que Deus ali vai castigar ou vai fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Mas naquele momento, Deus não está na vida daquela pessoa porque ela não quer, né? Ela não quer estar lá. Então, Deus não pode agir numa pessoa que não quer Deus. Sim, né? Ele não quer, é a decisão dele. E aí ele diz aqui, ó, segundo o seu propósito. Né? O que é o propósito? O propósito de Deus não é o nosso. Então, Deus ele é pai e ele é um amigo. E o pai, quando a gente pede doce todo dia, ele dá? Não, ele não dá. Então, muitas vezes Deus vai negar as coisas pra gente, porque nem a gente mesmo sabe aquilo que é bom para nós. Nem a gente tem noção do que a gente precisa. Muitas vezes aquilo que você acha que precisa, muitas vezes aquilo vai te levar a algo que não é bom para você lá na frente. E um amigo, ele fala a verdade para você. Um amigo verdadeiro, ele não fala aquilo que você quer escutar. Ele vai falar aquilo que é verdade. Então, muitas vezes a gente vai ler as coisas aqui na Bíblia e você não vai querer fazer. Né? Mas Deus está falando, faça isso, porque vai ser melhor para você. A gente muitas vezes briga com Deus, mas Ele fala, aqui que está na palavra dele é a verdade. Né? E logo quando a gente segue aqui, que até eu falei para Cecília, eu não vou comentar, mas eu só vou passar, a gente olha aqui em Romanos 31, então o que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. E mais para frente ele diz assim, ó, em todas as coisas, porém, no 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ele está dizendo assim, ó, meu filho, se eu sou por você, quem será contra você? E ele está dizendo aqui, você já venceu. Quer dizer, Jesus, ele já venceu, vocês já são mais que vencedores. Vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã, né? Porque Jesus já venceu todas as coisas na cruz. Você só precisa crer nisso, né? Então, quando a gente lê isso traz esperança. Então, na hora que eu falei para minha mãe, ali trouxe uma convicção para mim muito grande. Talvez para ela naquele momento não. Porque existe o início, o momento que eu preguei a palavra para ela, existe o intermediário e o final. Esse intermediário, a gente tem que entender que muitas vezes a pessoa vai passar por tristeza, vai ter alguns gastos, ela vai ter, a gente não vai estar bem, mas nem por isso a gente está deixando de crer na palavra. A gente ali, Deus, ele está trabalhando muitas vezes no nosso coração. E ao mesmo tempo, quando a gente lê esse versículo, a gente não pode negligenciar as nossas atitudes. Né? A gente tem mania de falar assim,
Ah, porque Deus está no controle de tudo. Ah, Deus, já ouviram aquela palavra? Deus está no controle. Né? Deus, ele está no controle da nossa vida, mas ele não está no controle das nossas atitudes. A decisão de estar aqui hoje, então se a gente fala assim, o nosso grupo, mas hoje nossos filhos estão aqui. Amanhã, eu creio que a sua filha ou sua neta vai estar aqui, Cici. Então, nossos filhos hoje estão ouvindo essa palavra, né? Nós estamos nos reunindo e é uma atitude nossa. Nós decidimos fazer isso. Nós decidimos estar aqui hoje, porque Jesus disse assim, eu vim para agradar o Pai. Eu não vim para eu não vim agradar a mim ou aos homens, eu vim para agradar o Pai. O ato de você estar aqui hoje é um ato de agradar a Deus. Porque Deus fala com a gente o tempo inteiro, mas muitas vezes na correria do nosso dia a dia, a gente não consegue escutar. Mas no momento em que a gente decide parar, Deus está falando ao nosso coração. Né? Eu não sei vocês jovens, essa palavra hoje para vocês, mas amanhã Deus vai trazer essa palavra no coração de vocês. E pode ter certeza que isso vai trazer uma convicção, né? Até para nós ainda, que nós estamos no nosso caminhar, né? Com tantas coisas, mas vai trazer essa convicção e essa esperança que muitas vezes a gente precisa no mundo, que a gente vê tanto desastre, tanta tristeza, né? Então a gente não pode também negligenciar a atitude das pessoas. Minha mãe, ela não cuidou da saúde dela, então que levou àquela situação, né? Eu falei isso para ela, eu falei, mãe, a senhora deveria ter feito atividade física. Eu trouxe essa realidade para ela. A senhora deveria ter feito atividade física, a senhora deveria ter cuidado da sua ansiedade, a senhora não poderia ter fumado, né? E antigamente se fumava muito, as pessoas fumavam muito, né? Então, e ela queria muito parar de fumar, porque ela sabia o quanto aquilo desagradava a Deus. E a primeira coisa que eu trouxe para ela, eu falei, a senhora parou de fumar, a senhora viu que a senhora parou de fumar? E ela falou, nossa, glória a Deus, né? E aí no momento que a gente tem uma atitude que não é segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, eu falo que Deus é um grande criador, né? Eu falo que ele é um grande montador de quebra-cabeça, né? Ele pega aquilo que aconteceu e ele transforma aquilo. E nesse percurso que a gente fala, esse intermediário, ele tem algumas coisas que ele vai fazer na nossa vida. Ele vai nos trazer para perto dele, ele vai nos fazer ter mais intimidade com ele, ele vai nos podar e vai nos fazer frutificar, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas Deus permitiu que isso acontecesse, mas a gente tem que ter uma fé inteligente, um relacionamento com Deus inteligente. O que me trouxe até aqui? Né? O que aconteceu para eu chegar até aqui? Mas o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer agora que Deus está trabalhando na minha vida? O que eu posso fazer com isso? E tem uma passagem bíblica em Gênesis 45, que é a história de José. Não sei se vocês conhecem a história de José, do Egito, que eu falo que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Ele foi vendido pelos irmãos. Sim, eu vi lá. Você é o que sabe mais das histórias, viu? Tudo bem. Eu acho Qual que é o versículo? Em Gênesis 45, eu vou pegar aqui. Vou mostrar. O que aconteceu? José ele foi vendido pelos irmãos por inveja. Deus queria que isso acontecesse? Não. Deus iria levar José como um líder de qualquer forma, porque Deus já tinha um propósito para ele. Sim. Né? É Gênesis 45, 5. Então aqui, depois que Deus trabalhou toda a vida de José, ele leva José para o Egito, né? E durante esse percurso, né, que foi a venda dele como escravo até ele se tornar o segundo homem do faraó, que é líder de praticamente do Egito, onde ele vendia e comprava as coisas, porque ele já tinha tido um sonho de que a terra ia ter muita fome. Então ele preparou o Egito para não passar por isso. E aí nesse momento os irmãos saem da terra que eles estavam e vão atrás de alimento para fazer a compra. Eles sabiam que no Egito tinha muito alimento. Então quando eles chegam lá, José os reconhece, mas eles não reconhecem José. Eles não sabiam que era José. E esse período José passou, foi preso, ele foi acusado injustamente, ele passou por momentos na cadeia. Então a gente não pode, por mais que José fosse um homem de Deus, ele tivesse um
coração. Foi servo também. Ele foi servo. Então, assim, ele provavelmente ali ele passou por momentos muito difíceis que talvez a fé dele tenha sido abalada. Mas ele foi um homem muito firme com as suas convicções. Né? Ele não queria desagradar a Deus com as suas convicções. Mas isso não lhe impediu, muitas vezes, de ter tristeza, da sua fé estar um pouco mais abalada. Né? Então ele diz assim para os irmãos, quando ele se encontra e ele se apresenta para os irmãos, ele diz assim, ó. Um pouquinho antes. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, o 5. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês, mesmo por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então aqui José entendeu que toda a história dele foi para preservar a descendência deles, de Deus, né? Então dos homens que iriam trazer Jesus, né? Porque esse povo que foi criado foi totalmente Deus trouxe esse povo justamente para a vinda de Jesus, né? Tem que vir através de um povo e foi através desse povo. E José foi o homem que preservou a vida deles através de toda essa história que ele teve e esse final de ser o segundo homem do Egito. Mas isso não tira a consequência dos atos dos irmãos dele. Não. Né? Isso foi escolha deles como humanos. Isso foi escolha deles como humanos. A forma, a trajetória que foi feita foi por culpa do ser humano, porque não dá pra você simplesmente querer que Deus faça tudo por você e você não faz a sua parte, né? Isso mesmo, é isso aí. Então, assim, a atitude deles era uma atitude corrompida. Tanto que se você for ler a história depois dos irmãos, você vê que eles têm atitudes que não são atitudes de convicção de homens de Deus. Então, você vê que eles pagam por isso. Quando Jacó abençoou os filhos, porque antigamente os pais antes de morrer e abençoavam. Você vê como ele ia abençoando cada um segundo o seu coração, né? Então, isso não tira a atitude deles, mas Deus, como grande criador, quando atemporal, Deus já estava à frente do tempo, ele transformou aquela história e José entendeu isso. Né? Eu quero trazer até uma outra história para vocês. Que Foi inveja, né, do irmão, por causa dele. Foi inveja. Isso. Eles queriam também ser, já mora mais com José. Né? E o pai também tinha preferência por José, porque ele era filho da mulher amada. Né? Então, assim, o pai também teve uma contribuição, mas não percebeu talvez isso. Mas o coração deles também não. O coração deles também era um coração ali naquele momento cheio de inveja. E eu quero trazer uma história para vocês, que eu falo que nada é por acaso. Né? Eu estava vendo no celular a história de um judeu, que ele passou por 6 campos de concentração. 6. Ele foi, os alemães pegaram ele e o pai dele, levaram no campo de concentração e mataram, porque ele passou por 6 campos de concentração, inclusive por aquele mais, disseram que foi o Auschwitz, né? E ele viu muita coisa. E aí chegou um momento que eles foram soltos, né? E quando ele foi procurar a família dele, eles eram descendentes de ele tinha uma descendência de 150 pessoas na família dele. Todos foram mortos. Todos. Não sobrou ninguém. Nem criança, ninguém. E naquele momento, né? O que você passa? O que eu tenho que fazer aqui? Você deve passar tanta coisa na vez, mas viver. E naquele momento ele se candidatou para o exército, os israelenses ou aqueles que estavam apoiando eles, e começou a caçar os alemães. Porque não era que nem hoje que tem internet, foto, né? Eles tinham que pegar pessoas que conheciam aqueles que, os alemães que tinham, que lideravam aqueles campos de concentração. Que tinha e ele movimento, encontrou né? o alemão. Para identificar, né? Para identificar as pessoas, né? Não e tinha ele foto. ele encontrou o alemão e ele disse assim que ele estava numa lama, né? Caído no chão, numa lama, se escondendo. Ele falou, parecia um porco, com um uniforme menor que o dele, que provavelmente ele roubou, né? E na hora ele pegou o alemão e falaram para ele, mata ele, né? Vou matar ele. Ele falou, não vou matar ele. Ele tem que ficar vivo.
Ele tem que passar por isso, né? Ele tem que viver, porque o viver para ele talvez fosse pior do que a morte para aqueles alemães, né? Ele tem que assumir as consequências dos atos dele. Isso, então ele queria ser julgado, ele queria estar lá as pessoas olhando para ele, acusando, vendo o que ele fez. E no final das contas ele acabou sendo enforcado. E ele encontrou, ele perguntou por que ele fez aquilo e aquele não falou. Aí passou aquilo, né? O propósito dele ali já tinha acabado. E ele pensou, acho que ele entendeu a história dele, né? E ele perguntou, o que eu vou fazer com isso? Então o que ele fez? Ele começou a pegar todas as crianças órfãs e começou a cuidar, porque assim como ele, elas também tinham perdido suas famílias. Então ele deu um lar, ele começou a cuidar dessas crianças, né? E porque Deus tem um propósito para aquele povo, né? E Deus não desampara, você vê nos Salmos, que mesmo hoje sendo um povo muito misturado, Deus tem um cuidado com aquele povo ainda, né? Porque existiam promessas para aquele povo e que tem que acabar, e você vê que não, ali eles têm uma força muito grande, né, pela história deles, e ele cuidou dessas crianças, né? Então ele entendeu a história dele, por mais ele falou que tivesse aquela história no coração dele, aquela tristeza, ele não se deixou, falou, é isso que eles querem acabar? É isso que eu não vou permitir. Então ele criou essas crianças, futuramente ele se casou, teve filhos, e hoje ele deve, acho que uns 90 para 100 anos, gente, porque eu acho que os que sobreviveram do Holocausto, eles têm por aí. E uma pessoa chegou para ele e falou assim, escreve um livro, né? E ele falou, mas eu não gosto de falar sobre aquilo, não gostava de lembrar. Ele falou, mas é preciso, porque tem gente hoje que fala que isso é mentira. Então a nossa história essa história precisa ser contada, né? E é como a palavra de Deus. Né? Por que existe uma história toda aqui? Né? Porque a gente não esqueça que Deus, Ele está aqui conosco. Ele está todos os dias com a gente. E eu não sei o que a gente vai passar, ou eu estou falando isso para vocês não terem medo do que pode acontecer. Não estou trazendo isso, mas que eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei o que pode acontecer, mas que Deus, Ele é um Deus de amor. Né? Ele é um Deus que Ele vem para nos trazer suporte, para nos trazer propósito, para nos trazer um caminhar com Ele. Né? Então eu queria estar orando para todos aqui, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê discernimento, para quando a gente estiver caminhando na nossa vida, a gente sabe identificar o propósito de Deus, como foi com José, como foi com esse judeu que passou por tudo isso. Amém? Amém. Amém. Querem orar por alguém? Queria pedir pela viagem da minha sogra. Vai viajar hoje? Uhum. Queria que ela desse tudo certo. Isso aí. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te glorifico, Senhor, por este momento, Senhor. É com muita alegria, Senhor, que a gente te louva, que a gente procura te agradar, porque sabemos que todas as coisas vêm de Ti, todas as coisas voltam para Ti. Te agradecemos pelos nossos filhos que estão aqui, Senhor, crianças abençoadas, inteligentes, Senhor, que o Senhor tem um propósito para cada uma delas, Senhor. Que nós, como adultos, entendemos que o nosso propósito também não terminou, Pai. Nós caminhamos contigo, Senhor. Queremos que a Tua palavra seja, Senhor, transformada através do coração dessas pessoas, Pai, dos nossos filhos, daqueles que vão escutar a palavra, ou daqueles que vão nos ver como exemplo, Senhor, de convicção, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Pai. Por isso, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento, Senhor. Abra os nossos olhos e nossos ouvidos, assim como foi a oração de Jabes, Senhor. Alarga nossas fronteiras, Senhor. Nos cura, Senhor, de qualquer problema emocional, Senhor, que se torne brecha, Senhor. Transforma, Senhor, em algo Teu, Pai, para que a gente receba a Tua alegria no final, que é a melhor alegria, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela Bianca, pelo marido dela, pela netinha da Cecília, Senhor. Nós cremos, Senhor, que ela está guardada por Ti. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está abrindo os olhos e os ouvidos do coração dela, Senhor, para com a Cecília, Senhor. Nós queremos que um dia ela vai estar aqui Te louvando, Senhor, junto da mãe dela, Senhor, porque a Cecília, ela tem poder espiritual sobre a vida dela, Senhor, e que a Tua oração chegue, Senhor, chegue para que
ela veja, Senhor, o amor da mãe dela, Senhor. Senhor, eu te peço pela viagem da dona Lúcia, Senhor, acompanhe, Senhor, a dona Lúcia, onde ela for, porque o Senhor diz na tua palavra que os seus anjos acampam ao redor daqueles que o temem, Senhor. Dê ordens a eles, Senhor. Guarda a entrada e a saída dela, onde ela for, Senhor. Transforma também o coração dela, Senhor. Abre os ouvidos e os olhos, Senhor, do teu amor, que ela enxergue, Senhor, o quanto essa vida, Senhor, vem para trazer bênçãos e alegria, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, gente. Muito bom ter vocês aqui hoje, viu? Vocês receberam um pouquinho da nossa quarta-feira, nossa quarta-feira, né? É isso, exatamente isso. É isso. Você vai lá cantar? Mas tem também, pode ser bondade de Deus, vamos. Vamos. É o Agnus Dei. É o Agnus Dei. É a sopinha de quarta, né? Da Rosinha. A bondade de Deus. Vamos fazer agora uma outra. Agnus Dei, deixa eu só Esse é o só pode. pegar agora. Muito boa a sua palavra. Gostou? Muito boa. Acho que é importante a gente sempre ver, a gente tentar lembrar ou entender, né, que tudo acontece na nossa vida para a glória de Deus Pai. Sim, A gente não está vendo, isso aqui é ruim, isso aqui está me fazendo mal, isso aqui é uma coisa ruim. Mas isso te constrói. E aquilo é a forma com que Deus está trazendo para que a gente se aproxime dele, para que as pessoas vejam a ação dele, para que as pessoas possam ver o milagre sim. que acontece ao lado, né? Para que a gente possa ver esse milagre. É que às vezes a gente não está, como você comentou, não está com os olhos abertos, né? Não está prestando Não atenção, presta não está com os atenção. ouvidos Não, e abertos assim, para entender aquilo Não que está presta acontecendo. atenção em Né? algumas... Porque é um detalhe, o mundo ele traz, pra gente que se converte, a gente como cristão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo ele traz um sentimento de culpa quando você erra. Você fala assim, pô, eu sou cristão, eu fiz isso. E essa palavra vem justamente para mudar isso, né? Ela vem para falar assim, não te sinta culpado, porque a graça de Deus já está sobre você. Pede perdão e fala, Senhor, o que eu faço com isso agora? Né? Tem alguns detalhes que a gente nem isso, ele fala percebe, assim, você é crente, que você fez isso. A gente erra mesmo, né? Quem diz que nós somos perfeitos? Ninguém é perfeito. Né? Então, isso faz também a gente muitas vezes trabalhar o perdão dentro do nosso coração. Né? É isso mesmo. Sim, exatamente. Essa palavra, ela... O perdão é... Se a gente não consegue se perdoar, como a gente vai perdoar Isso, o outro, né? Exato. Então a gente precisa saber se perdoar, saber que a gente erra e que aquilo acontece, a consequência vai ser nossa, mas que Deus, pela glória dele, né? Ele vai fazer, vai transformar aquela situação para que as coisas fiquem melhores e que você possa ver que ele que abriu a porta, ele que te orientou para o caminho. A gente erra e tem a consequência, mas Deus abre espaço e cuida da gente para que a gente possa ver, nossa, mesmo eu errando, mesmo eu fazendo tudo errado, porque a gente faz tudo errado, tá tudo certo, né? A gente chega, porque ele tá é com o o caminho. perdão mesmo Ele- assim. Uma coisa que eu pensei até que Ele se assim, perdoa, né? que assim, só pensando, Deus, que nem a gente falou, podem acontecer muitas coisas ruins, mas isso te constrói, isso forma quem você é, principalmente que as experiências são o que cria a pessoa. Mas tem o fato que assim, Deus não quer que assim, eu tenho certeza assim, como qualquer pai, Deus queria que pudesse pegar todos os filhos e proteger eles. Tanto é que Exatamente. Jesus tem uma hora que ele diz que se pudesse ele gostaria de ser como uma galinha que protege os filhotes embaixo das asas. Isso mesmo. Só que a questão é que ele não consegue fazer isso com todos. E com as coisas ruins vão acontecer. Porém, o melhor que ele pode fazer, já que não é proteger a todos, é conseguir se adaptar à situação para trazer o que ele planeja para aquela pessoa, né? Ele vai trazer sempre uma nova circunstância para que você chegue no propósito. sim. A gente faz errado Sim, claro. e ele dá abre uma porta. Aí a gente faz de novo errado, aí Abre ele mais abre uma outra porta, né? Podia ser uma linha reta, mas não dá para ser uma linha reta. Então ele vai criando outros Porque a caminhos gente pra não gente. sabe ir na linha reta, né? A A gente não consegue achar. O errado nessa história é a gente que não consegue acertar. É como tá num Você labirinto. curva. Faz, Essa reta está cheia de curva, né? Tem Tem muita mundo curva. faz isso, né? Então, é ter essa sabedoria de entender Que pode acontecer. que pode acontecer, que a gente... E assim, e uma coisa nos torna muito próximo de Deus, né?
a disposição de você estar aqui. Eu quero estar aqui. Né? Então, por mais que você muitas vezes, por exemplo, hoje a gente está aqui, você não podia estar em casa dormindo, né? Ou jogando, né? Jogando. Mas hoje o fato de você estarem aqui, essa palavra agrada a Deus. Então, Deus derrama esse amor sobre essas pessoas, né? Então, essa proteção, muitas vezes, ela vem disso, da nossa santidade. Não é dos seus dons, não é do A palavra do louvor, né? esse cuidado que você está buscando a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Bom, Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por poder estar aqui, por poder estar reunidos no Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, e encontrar o Teu caminho, Senhor. Então, pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe as pessoas que não puderam vir também, que elas possam vir numa outra oportunidade e possam estar aqui conosco, ouvir a Sua palavra, que nós sejamos a ferramenta da Tua vontade, Senhor, e possamos encontrar o Seu propósito e divulgar a Tua palavra na terra, Senhor. Tudo isso te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a nós. Amém. Valeu. Que Deus abençoe a todos.